Articulações. Tem alguém que não está vendo? Sim, beleza? Ok. Vamos lá. Gente, articulações. Para que eu preciso estudar articulações? Por que eu preciso saber disso para dor, para exercício, para me manter ativo, etc. Então, aqui na aula de hoje a gente vai entender um pouco melhor, porque já teve no curso, né? Já teve nos vídeos lá a explicação das articulações. Então, quais são as funções, por que as articulações doem, até onde que a gente pode forçar uma articulação, elas que servem a nós ou eu que devo me servir a articulação. Então, eu tenho um problema de joelho, eu não posso exercício de impacto, então eu vou ficar o resto da vida sem fazer exercício de impacto. Será que é assim que tem que acontecer? Ou eu tenho desgaste no joelho e eu vou fazer com que ele trabalhe da melhor forma para eu fazer o que eu preciso, o que eu quero. Vou alongar, vou fortalecer, vou fazer liberação, vou trabalhar o emocional, tudo para poder resolver a questão do joelho, para que ele sirva para as minhas atividades do dia a dia. E o que a gente seria sem as articulações, né? Para de utilizar suas articulações para você ver aonde você vai parar. Na cama, ou só da cadeira para a cama, da cama para o carro, do carro para a cadeira e assim por diante. Um corpo que está parado tende a permanecer parado, vamos relembrar o ensino médio de vocês. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Eu não consigo passar por aqui, não posso. Espera, gente, muita calma nessa hora. Deu certo. Um bom exemplo para articulação no nosso corpo, eu sempre utilizo um exemplo da porta, um tio meu que me ensinou esse exemplo da porta. Então, as nossas articulações é como se fosse a dobradiça de uma porta. Nessa dobradiça, a gente precisa saber se ela está do tamanho ideal para poder segurar uma porta desse tamanho, como está na imagem para vocês. Se a porta não é mais pesada do que o que a dobradiça dá conta de sustentar, quando a gente está com sobrepeso. Se essa porta está sendo aberta constantemente, está em movimento. Porque quando eu deixo a porta muito tempo fechada, como que aparece nos filmes de terror, aquela casa abandonada, aquele castelo abandonado, você vai abrir a porta e faz... Fiz igualzinho aí, o barulho da porta no filme de terror. Então, a sua articulação é a mesma coisa. Então, eu vou parar de fazer um movimento, porque me falaram que eu não posso dobrar as costas, e a gente tem falado disso no Instagram. Eu não posso dobrar muito meu joelho. Quanto mais você parar de utilizar aquele movimento, quando você fizer ele por algum motivo ou outro, seja por sobrevivência, eu tive que correr de um ladrão, eu corri para sair da casa que estava pegando fogo, eu corri para pegar o ônibus, o joelho vai sentir, ou a coluna, eu dobrei a coluna para pegar um objeto que caiu no chão, eu tive um sonho que eu acordei assustado e dobrei a coluna também. São movimentos reflexos que a gente faz quando a gente precisa, e quanto melhor o seu corpo tiver para dar conta disso, você vai passar por esses movimentos com menos problemas, né? Então, a porta precisa estar em movimento para não ter problemas. De tempo em tempo, vai precisar de revisão, de ajustes. No caso da porta, como não tem como fortalecer a dobradiça, vai precisar trocar. Mas no nosso caso, a gente tem como fortalecer a musculatura que está em torno da articulação, para que a gente não precise de cirurgia para poder trocar aquela peça. E é isso, então. Para que essa porta funcione bem, precisa estar bem colocada. Se tiver torta, a hora que for fechar ou abrir, ela vai esbarrar em algum lugar, ou não vai fechar direito, não vai dar para trancar, ou na hora de abrir, ela só vai abrir até algum ponto. Precisa estar tudo bem colocado nos seus lugares, bem apertado. Se tiver frouxo, ela começa a pender
assim as nossas articulações funcionam também. Para a gente entender, gente, um pouquinho melhor das nossas articulações, a gente precisa entender como que funciona as informações científicas, a criação das informações científicas. Eu vou parar de compartilhar a tela para vocês me verem um pouco melhor agora, que esse assunto é mais delicado e importante também. Quando eu penso em articulação, para que serve, o que seria da minha vida sem elas, eu preciso entender as funções das articulações, porque cada uma no seu corpo vai funcionar de um jeito. Dei o exemplo da porta e da dobradiça, que a dobradiça estando boa, a porta vai conseguir fazer a sua função de abrir e fechar. Só que existe sempre uma divergência, né, de informações aí na ciência. Para que serve o joelho, até que tanto eu posso dobrar meu joelho, a minha coluna, o tanto que eu posso carregar de peso, meu ombro, até onde eu posso subir o braço. E a gente vai ficando dividido nessa questão. O leite faz bem para a saúde ou não faz? O ovo faz bem para a saúde ou não faz? Então, nessa criação de informações científicas, por que eu trago isso na aula das articulações? Para que vocês saibam distinguir minimamente uma informação que vocês leem numa revista Saúde, que vocês vão ver num programa Bem-Estar, ou em qualquer lugar que traga alguma informação de saúde para vocês, ou alguém comente para vocês, um médico me falou, um professor de educação física me falou. O quanto isso vai ser aplicável a vocês. Então, quando tem uma notícia de músculo, de exercício, de articulação numa revista, num programa de televisão, essa informação saiu de algum lugar. Ou ela saiu de um mito populacional, que vem de várias gerações acreditando naquela ideia, o que hoje ainda existe, mas tem sido menos utilizado. As pessoas utilizam mais as informações dos artigos científicos. Então, para ela estar naquela revista, naquele programa, ela saiu de algum artigo científico, de alguma universidade que testou alguma coisa, alguém que está mexendo com alguma pesquisa e comenta alguma informação. Aí a gente precisa saber o quão é válido essa informação. Se ela veio de um artigo científico, ela tende a ser um pouco mais válida, mas não é porque veio de um artigo científico que ela é aplicável a você. Esse, para mim, é o ponto mais importante, tá? E aí, para quem nunca mexeu com coleta de dados de artigo científico, como que funciona? Para o artigo estar lá naquela revista, ele teve que passar por todos uns bastidores antes para ser formado, desde o projeto para ser autorizado a ser funcionado, até a autorização da aceitação daquele artigo na revista por uma banca de editores e tudo mais. Quando o projeto está para ser aprovado, ele passa pelo comitê de ética. Para ele passar pelo comitê de ética, aquilo não pode ferir as leis dos cuidados humanos, das relações humanas. Pesquisa com o humano vai ser muito mais difícil de ser aprovado. Como a gente está falando de dor, eu vou dar um exemplo mais prático de dor para vocês. Eu não vou conseguir aprovar uma pesquisa no comitê de ética pedindo que está lá na minha pesquisa. Então, eu vou gerar uma hérnia de disco numa pessoa para eu poder testar qual o melhor exercício vai ser para aquela pessoa. Não vai ser aprovado. Eu vou fazer aquela pessoa fazer um agachamento 100 vezes ou quantas vezes for necessário para saber em que momento aquela pessoa vai ter um rompimento de ligamento para ver a resistência dos ligamentos do joelho, como funciona. Não vai ser aprovado. Então, para comitê de ética, é muito difícil que você tenha pesquisas muito reais para os problemas humanos. Então, as pessoas vão aproveitar problemas que já acontecem. Aí, onde que eu quero chegar? Então, eles tiveram que pegar um grupo de pessoas com problemas de joelho. Para você ter um resultado satisfatório, real, você vai ter que ir colocando essas pessoas dentro de um quadrado.
vai ter que ser sexo feminino ou masculino, qual idade, qual a renda social, essa pessoa trabalha sentada, essa pessoa trabalha em pé, essa pessoa anda de carro ou ela anda a pé. E você vai filtrando cada vez mais essas informações. Então, não dá para saber se aquele protocolo para alívio de dor, se aquele protocolo de exercício vai servir para você, porque você precisa saber qual é aquela população. E mesmo que seja uma pesquisa muito grande, se for pesquisas muito grandes, elas são mais confiáveis, o que é mais difícil de acontecer. Aí eu já dou uma dica para vocês. Pesquisas muito grandes com relação à dor, pouco acontece no Brasil. Então, se a gente quer saber de especificidade para a população brasileira, isso vai ser mais difícil ainda, porque o Comitê de Ética do Brasil é um dos mais chatos para esse tipo de coisa. Aí você já vai ter uma característica diferente de clima, de forma de viver a vida do que de outros países. Então, esse tipo de informação, de onde vêm as informações científicas, eu sempre falo para os alunos, para quê? Para que vocês não tomem ao pé da letra nada que for dito sobre dores, sobre exercício físico, e, na verdade, para mim, sobre nada dessa vida. Nada ao pé da letra. Nem o que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou trazer uma explicação sobre as articulações aqui para vocês, que já pode ter mudado, que pode ser daqui a algum tempo vocês vão falar aquilo que a Tamires estava falando estava errado. Estava errado para a fase futura. Para a fase que a gente está estudando agora, é o que eu consegui encontrar de melhor de informação para vocês até esse momento. E juntando as pecinhas com outras informações de movimento humano, de evolução humana, é o que está fazendo mais sentido e tem dado resultado para os meus alunos, tá? Então, mesmo que vocês recebam uma informação sobre saúde, sobre dor, sobre articulação, que venha de uma revista científica, lembrem desses detalhes que pode não ser aplicado a vocês, além de muitos outros, que as revistas grandes são as mais patrocinadas por empresas privadas, então tem que saber o quanto essa informação não foi influenciada, o quanto não foi manipulado de dados para você tirar aqueles dados outliers, que a gente chama, que é aquele início da curva e o final da curva para que não tenha tanta disparidade de informação e as pessoas encontrem os resultados que elas querem e fica só aquela curvinha bonitinha, né? Não tem aqueles pontos extremos. E, gente, quem conduz a pesquisa num laboratório, quem aplica no ratinho, quem coloca o ser humano para ir lá fazer exercício, não é o professor pós-doutor, é o bolsista. A capacidade disso ter erro e de você ter deixado passar por preguiça, por não saber que aquilo era importante, é muito grande. Se for uma pesquisa que só depende de equipamento para ser controlado, o equipamento vai controlar a temperatura do ambiente, o equipamento vai aferir a pressão, o equipamento vai fazer a coleta de sangue, tudo bem. O que não é o que acontece muitas das vezes com seres humanos, tá? Tudo bem até agora com relação à informação científica. Agora a gente vai entrar as funções das articulações. Tudo certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não? Beleza. Conversa, ok. Eu trago essas informações de como são criadas as informações científicas, para que vocês entendam o porquê que eu trouxe dois autores para falar das informações das articulações aqui para vocês. Tem algum pedaço da tela que está comendo aqui, que senão eu vou ter que fazer diferente. Vocês estão vendo os dois quadros por inteiro? Porque para mim a cabeça de vocês aqui atrapalha. No... Ah, dá para mexer o negócio. Ah, olha, descobrindo as coisas aqui. Tá todo mundo vendo o quadro inteiro? Sem atrapalhar a tela do Zoom? E vocês precisam ver a diferença de um quadro para o outro. Todo mundo vendo? Ok, não ok. E dei um sinal. Quadro inteiro, sim, sim, beleza. Gente, o quadro da esquerda para mim. Então, Laura, você que não está vendo uma caveira, tem como movimentar as nossas carinhas para baixo. Eu arrastei esse quadro aí das carinhas para baixo.
Aí deu para ver tudo. Porque você vai precisar ver o pé da caveira da direita aí, que esse quadro vai atrapalhar. Esses dois quadros, gente, o da esquerda, que está com as linhas, é de um autor falando sobre as funções das articulações. E esse quadro da direita é de outro autor. Essas articulações divididas dessa forma, mobilidade, estabilidade, isso é algo novo para a educação física, beleza? É algo novo. Porque quando eu estava na faculdade eu não vi isso. Pode ser que seja mais antigo para outros países e que não seja tão antigo em relação à literatura, só que pelo menos não era utilizado na formação. Então, esses dois autores, eles falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Por isso que eu trouxe a questão da informação científica para vocês. Porque se vocês ouvirem uma coisa que eu estou falando aqui, vejam se na origem da palavra, quando vocês veem na televisão, se vocês veem diferente, será que não é, eles não estão falando a mesma coisa, só que com uma palavra diferente? Então, nessa teoria, as articulações de baixo para cima, elas vão ter funções de estabilização, mobilidade, estabilização e mobilidade. No quadro da esquerda, minha seta acho que não aparece para vocês. No quadro da esquerda, ele vai dividir um pouco mais do que o quadro da direita dos bonequinhos. Então, ele coloca lá, primeiro metatarso, mobilidade, meio do pé, estabilidade. Tornozelo, mobilidade, joelho, estabilidade e assim por diante. Na caveira da direita lá, vocês vão ver estabilização no pé, dissociação no tornozelo. Porque ele chama, esse outro autor chama de dissociação, o autor da esquerda chama de mobilidade. Mas é a mesma coisa, dissociação e mobilidade. E no lugar de estabilidade chama de estabilização. Alguém falou alguma coisa? A seta aparece assim. Beleza, Teodoro, obrigada. Então, vocês estão vendo que estabilidade, dissociação é mobilidade. Para que o seu joelho tenha estabilidade, o seu tornozelo precisa de mobilidade. Aqui no outro quadro é a mesma coisa. Dissociação no tornozelo, aí eu vou ter estabilização no joelho. Para que a coluna lombar tenha estabilização, tá aqui na caveirinha, lombar, estabilidade, o quadril precisa ter dissociação ou mobilidade. Quando a gente quer forçar o alongamento da lombar, mas eu não tenho mobilidade de quadril, tem que ver aonde está o problema, tá? Essas são as regras das articulações que vocês conseguem ver um pouquinho melhor com o agachamento. Aí agora para o agachamento eu tenho que movimentar a cara de vocês para o outro lado. Ah, eu gostei desse negócio. Ó, então esse seria um agachamento completo que a gente faz quando a gente é criança. E aqui tem algumas controvérsias, ó, de literatura nessa imagem, porque o joelho dele está passando da linha do pé. Alguns autores falam que não é tão saudável passar o joelho da linha do pé, porém, nessa mesma imagem, o calcanhar dele está grudado no chão, porque demonstra ter uma mobilidade de tornozelo suficiente para não gerar problemas mais para cima. Aí aqui a gente vai seguindo as regras. Tornozelo, eu tenho uma mobilidade boa, calcanhar não saiu do chão, e aí o meu joelho foi para frente, praticamente numa linha paralela do tronco. Eu preciso que vocês me deem um retorno com relação a isso. Vocês lembram que há linhas paralelas do ensino médio? Vocês conseguem perceber que o tronco está quase na mesma linha paralela da tíbia, que é essa linha aqui de baixo? Elas quase caminham juntas, elas se encontrariam aqui mais para baixo. Preciso que vocês consigam visualizar isso para vocês entenderem o que eu vou falar aqui do movimento do agachamento. Então, o agachamento de vocês precisa se aproximar disso daqui, que é essa linha paralela do tronco com a tíbia.
Se quando eu estou agachando, o meu tronco está indo mais para frente do que a quantidade que o meu joelho está indo para frente, porque meu joelho doeu, porque meu tornozelo subiu o calcanhar, aí é a hora de parar. Eu tenho que ir menos. Que em alguma articulação eu vou forçar demais. Se aqui faltou mobilidade no quadril, eu vou forçar principalmente o tronco, mas acaba forçando um pouquinho o joelho também. Se o tornozelo tem pouca mobilidade, eu vou forçar muito o joelho. Mas lembrando que não se separa, tá? Eles vão trabalhar todos juntos. Então, se eu tenho uma baixa mobilidade de tornozelo, eu vou ter problema no quadril também. Se eu tenho uma baixa mobilidade da região torácica, eu vou ter problema tanto para a cervical quanto para a lombar. Precisa respeitar essas regras das articulações quando a gente vai escolher exercícios de mobilidade, quando a gente vai prestar atenção no nosso tamanho do movimento, na hora que vai agachar, tentar manter o calcanhar no chão, na hora que vai agachar, tentar manter o tronco na mesma linha do tornozelo. E como que a gente está percebendo isso daqui, gente? Porque a gente começou a prestar mais atenção nos movimentos dos animais e nos movimentos dos bebês, que é quando... Deixa eu parar a publicação. Nos movimentos dos animais e nos movimentos dos bebês, é quando a gente faz o movimento sem pensar tanto nele, sem ter tanta interferência do que eu quero fazer. É mais a nível de sobrevivência. Então, quando a gente percebe no nosso corpo o que é feito de forma inconsciente, automática, tende a ser mais saudável para a sobrevivência. E a gente entra num contexto um pouco delicado aqui, porque para sobrevivência o seu corpo vai te travar da coluna quando você tem dor. Só que não é ficando parado que você vai ter qualidade de vida. Ele só está te travando para que você sobreviva. Ok? Entenderam a diferença entre sobrevivência e qualidade de vida? Aquele é um movimento completo num agachamento para um bebê. Talvez esse movimento sendo feito exageradamente na idade adulta não seja tão saudável. Isso aí vai ser embates ferrenhos na área da educação física, da medicina e da fisioterapia para o resto da vida. O que eu sempre sugiro é verifique o que o seu corpo é mais apto a fazer, se ele tem mais mobilidade, se ele tem mais estabilidade, se ele tem mais equilíbrio. Buscar um equilíbrio mais próximo entre os três seria o mais saudável, do que você ficar forçando alongamento demais quando você não tem, do que você ficar forçando rigidez demais quando você não tem habilidade para isso. Vamos trabalhando dentro dos sinais que o corpo de vocês trazem. Com relação a sinais, vamos ver um pouquinho dos sinais. Como que eu posso saber, então, se eu estou trabalhando da melhor forma? Melhor forma não é para todo mundo, tá? Melhor forma para mim, com relação aos exercícios, saúde e companhia limitada. Primeiro, saber diferenciar dor muscular de dor articular. Isso é imprescindível, porque senão eu começo a melhorar a minha amplitude de movimento. Então, quando eu estou fazendo esse tamanho de... Vocês estão me vendo quando eu compartilho a tela para vocês? Eu estou me vendo, mas vocês me veem ao mesmo tempo para saber se eu mostro o movimento ou não. Vocês veem o meu vídeo? Alguém me dá um sinal de vida? Tem gente que só vê. Sim, vejo. Tá. Ah, então, como tem gente que não vê, deixa eu voltar aqui. Se eu faço esse movimento... Não, pera, é o primeiro. Se eu faço esse movimento de abrir peitoral, eu não sinto nada no meu peitoral. Se eu quero melhorar a amplitude de peitoral, eu vou levar o braço para trás, ir para trás, ir para trás, ir para trás. Eu senti tanto puxar bem a musculatura do meu peitoral como do bíceps, como uma pressão lá no meio das costas, porque a escápula vai apertando, apertando, apertando.
E eu já sei que isso para mim é dor muscular, dor de alongamento, dor de movimento da escápula, e eu sinto uma mais do que a outra, porque eu sou torta e sei onde eu vou sentir mais. Se uma pessoa que precisa melhorar essa amplitude de movimento, porque está muito rígida a região torácica, começa a fazer isso daqui sem saber diferenciar dor muscular de articular, pela experiência que eu tenho trabalhando com cabeça de aluno, ela vai, e a pessoa já teve dor, ela vai achar que vai doer lá na torácica, ó. Tá doendo porque tá forçando. Aí, se você não força um pouquinho para aumentar aquele tamanho de movimento, dificilmente você vai conseguir aumentar ele. Então, tem que entender que forçar é esse. Se é um forçar de músculo esticando, ou se é um forçar que está fisgando a coluna lá e você está empinando demais o bumbum. Então, tem que entender essa diferença. Dor articular também dá fisgada. Dor articular tem aquela sensação de apertar. Dor articular tende a queimar ou irradiar para outro lugar. Essas são as diferenças de dor muscular e articular. Dor muscular também aparece pós-exercício ou pós-movimento de arrumar casa. Se você tem dor muscular sem ter se movimentado muito, pode saber que a articulação está interferindo aí também. Que aí um músculo está puxando o outro músculo e é a pressão da articulação que está fazendo você ter dor muscular. Dificilmente a gente fica com dor muscular sem ter exigido de alguma forma. A não ser que eu fiquei parado trabalhando no computador, aí eu fiquei com dor muscular nessa região. Essa região ela pesa, ela está sendo exigida para poder segurar os seus braços. Mas poucas vezes você vai ter dor de glúteo, coxa, panturrilha, porque você ficou sentado. Você pode ficar com a sensação de estar encurtado, mas não de dor muscular, ok? Cansaço de exercício ou falta dele. Qual que é a diferença disso para eu poder trabalhar minhas articulações? Eu tô cansado porque eu fiz um exercício hoje, eu limpei casa, vai ter aquela sensação de moleza. Aí vem aquela frase, né? Ai, Camila, mas eu já faço coisa demais e ainda vou fazer um exercício que vai me deixar mais cansado do que as outras coisas que eu faço. Só que tem uma grande diferença de você ficar dando muitos estímulos durante o dia de cansaço, que vai aumentar mais o seu estresse e fadiga, do que você dar um estímulo agudo, que a gente chama de exercício, você vai parar para poder fazer o exercício, e aí você vai ter toda aquela correção daquele momento de exercício. Vai dar um cansaço, mas o seu corpo vai trabalhar para se recuperar. Diferente de quando você fica o dia inteiro trabalhando numa construção civil, trabalhando sentado, exigindo do seu corpo de alguma forma. Então tem aquele cansaço após o exercício, que você vai ter vontade de dormir, você vai querer ficar mais parado. Tenha o cansaço de falta do exercício. É aquela fadiga que você dorme e não passa. Você come e não passa, você tenta espairecer e não passa, porque seu corpo está precisando movimentar. É um grande sinal de que você precisa de algum tipo de movimento, de algum tipo de exercício agudo, para que ele tenha essa resposta. Aquela sensação de moleza que não passa por nada, precisa metabolizar mais, que a gente chama. Precisa mexer com esses hormônios, precisa de um movimento mais intenso para dar essa resposta. Outro sinal, ausência de movimento por dor. Quando que eu paro de me movimentar por causa de dor? Quando o seu corpo limitou o seu movimento por algum motivo. Você vai tentar fazer, dói. Aí é hora de você deixar um pouco, um dia, 24, 48 horas, para você se repousar, recuperar de algum movimento que foi lesivo, foi danoso por algum motivo, para depois você voltar a fazer com mais calma. E você vai tomar cuidado com o tamanho do movimento até você conseguir fazer um movimento grande sem dor, que o seu corpo entenda qual é
que aquele movimento já não é mais um problema. Só que tem a ausência de movimento também por habilidade. Eu parei de fazer aquele movimento porque doeu. Voltou, aí fui recuperando, acabou a dor, voltei a fazer o movimento. Só que pode chegar num momento em que eu não tenho o tamanho do alongamento para fazer, ou eu não tenho uma força para levantar esse tamanho de peso. Então, eu vou deixar de fazer aquele esporte, eu vou deixar de fazer aquela atividade no dia a dia, porque eu não tenho habilidade para fazer ela. Se eu quiser fazer essa habilidade, eu vou treinar. Então, isso é treinável. Eu parei de pular corda porque meu pulmão não dá conta. É treinável. Eu vou periodizar. Vou montar uma tabelinha de começo, de tempo, de tamanho de salto, para a gente ir fazendo aos poucos até você conseguir pular corda e melhorar a sua habilidade. Então, tem motivos pelos quais você precisa parar de fazer algum movimento, que pode ser por dor, ou você pode parar de fazer algum movimento que você não tem habilidade e não quer ter. Você tentou fazer, não tem habilidade, não quer ter. Mas tudo é muito possível de ser trabalhado, tá? Alguma dúvida com relação aos sinais para a gente ir para o próximo? Que aí a gente fala de inflamações. Alguma dúvida com relação aos sinais? Tudo bem? Esses sinais eu trago como importante, gente, por conta da questão da sobrevivência do movimento humano. Quando a gente pensa na natureza, movimento é vida. Eu preciso me movimentar para buscar comida, eu preciso me movimentar para trabalhar, eu preciso me movimentar para construir minha casa. Mas tem alguns momentos que eu preciso parar de fazer movimento. Quando algum animal vem querer me comer, quando algum trabalho está exigindo muita a minha atenção naquele momento, eu vou parar para poder prestar atenção, porque pode dar algum problema maior. Fora essas questões de habilidade, o que eu não sei fazer, de dor, eu tenho que estar em constante movimento no dia a dia. A inflamação com relação às articulações. Esses são os 5 sinais vitais da inflamação quando a gente estuda. Quando que eu sei que está inflamado? Teoricamente, deveria ter todos esses sinais uma inflamação. Está quente, você pega lá no ombro, está quente. Você bater o braço, você pega lá, vai estar quente. Vai estar vermelho em volta, porque aumenta a quantidade de células naquela região, aumenta a quantidade de sangue. Vai inchar, porque vai ter acúmulo de líquido para poder proteger, para que outras coisas não causem batido de novo, ou problema de novo, ou minimizar, pelo menos, né? Aquela região ali que está trabalhando. Vai ter dor. Lembrando que a dor é o ponto mais difícil de ser avaliado numa inflamação, porque a dor ela é percepção de dor. Muito difícil você avaliar nível de dor. Se a pessoa está com dor, está com pouca dor, está com muita dor. É percepção com relação às suas sensações de dores. E a perda de função. Então, inflamou aquela região, está com muito líquido, o corpo está tentando proteger, eu vou tentar abrir e não vai conseguir. Porque está inchado, porque o corpo vai tensionar aquela musculatura para que você não faça aquele movimento lesivo. Então, esses são os sinais da inflamação. E aí a gente lembra que não é preciso de inflamação para ter dor. Quando tem inflamação, eu tenho dor. É um dos sinais vitais. 5 sinais vitais da inflamação. Mas não é sempre que eu tenho dor que eu tenho inflamação. Eu posso estar com dor e ir lá fazer um exame e não está inflamado. Não tem sinais das células, não tem líquido, não tem vermelhidão. Mas mesmo assim você está com dor. Então tem outras causas de dor. Afinal de contas, a inflamação ela é boa ou ela é ruim?
A inflamação, gente, faz parte do processo cicatricial do corpo. Então, eu trouxe essa imagem para vocês verem sobre uma inflamação de um corte, que eu achei o gráfico mais fácil de entender, mas que funciona semelhante para outras inflamações do corpo. Então, aqui tem os dias após a ferida. Aí você tem o processo da inflamação, proliferação, depois remodelação. Então, a gente vai ter aumento de fibroblastos, ou essa fibronectina, as fibras, nessa fase para reconstrução de tecido. E vocês podem ver que eu tenho uma baixa de colágeno quando a gente está em inflamação ativa. À medida que vai passando essas inflamações, eu vou ter aumento de outro tipo de colágeno, porque geralmente são tipos diferentes de parte interna, parte externa, de onde vai fazer o processo de dentro para fora da cicatrização. E eu vou ter aumento da resistência da ferida. Então, toda vez que eu tenho uma inflamação, gente, lembrem desse detalhe, a inflamação só está corrigindo um problema. Aí a gente vem para algumas discussões intermináveis também na área da saúde, que é a questão da regeneração celular, da regeneração da cartilagem. Esse aqui é um estudo brasileiro, que já é mais antigo, porque estudos bons brasileiros, dificilmente se achar estudo novo em revistas boas, mas então um estudo brasileiro que vai falar dessa questão da inflamação entre a regeneração e a cicatrização, como funciona. Então, se fosse um processo ruim, vamos pensar, a inflamação seria um processo de desgaste. Então, por que eu tenho que bloquear a inflamação? Por que eu tenho que tomar anti-inflamatório? Já não tem se utilizado isso. Já tem cirurgias sendo feitas, que eu tive acesso até hoje, foi cirurgia articular, foi cirurgia da minha avó lá em Belo Horizonte. Ela não tomou nenhum anti-inflamatório após a cirurgia, nenhum. Só remédio da dor. O anti-inflamatório ele é muito eficaz para dor, porque ele vai cortar a inflamação. A inflamação ela está ali corrigindo todos os problemas. Se ela tomou anti-inflamatório, você acaba com a dor. É um dos 5 sinais, lembram lá? Um dos 5 sinais da inflamação. E aí, em estudos mais recentes, que não são brasileiros, lembram lá das informações de como são criadas as informações científicas? Aqui é uma das formas de artigo científico, que ele é uma revisão. Deixa eu ver se aparece o nome aqui em algum lugar. Um artigo de revisão. Eu acho que aqui não aparece, está na outra. Está mais para baixo na página, que eu cortei aqui. Mas ele é um artigo de revisão. O que é um artigo de revisão? Ele vai pegar uma coletânea de artigos por palavras-chave que falam a mesma coisa, vai comparar aquelas metodologias e aqueles resultados. E nesse artigo de 2019 estava falando da interação entre a inflamação articular e a reparação da cartilagem. O que eles estão começando a perceber? Que existem sinais, possibilidades dessa regeneração da cartilagem, porque em algum momento da nossa vida isso foi possível, principalmente lá na fase da gestação e de bebê, e que nesse próximo artigo, vocês podem ver que é uma relação do manejo ali de injeções de plasma para osteoartrite nas articulações, principalmente no joelho. E esse plasma é um dos sinais que eles estão vendo sobre essa capacidade de regeneração. Só que eles falam que precisa de ter acesso a mais artigos para poder confirmar como que é feito, o que acontece, porque não tem protocolos. E é muito difícil você encontrar protocolos exatos para isso na condição humana, porque passa por esse contexto do sistema autônomo. A gente está conseguindo avançar muito e entender quando que a inflamação vai entrar, quando que o músculo vai trabalhar bem ou não, por conta da questão do sistema autônomo a nível de sobrevivência. Então, isso eu tenho falado para vocês, que são minhas alunas já há mais tempo. O sistema autônomo é mais fácil da gente entender, eu expliquei para vocês na pirâmide postural, porque quando eu estou com o sistema simpático ativado, eu tenho
muito fluxo sanguíneo. Eu não tenho inflamação quando eu estou com o sistema simpático ativado. Então, eu não tenho inflamação quando eu estou no processo de luta ou fuga. Eu vou ter inflamação quando eu estou no processo de desligar do luta ou fuga. Eu já não tenho mais que correr do leão. Aí eu começo a perceber em que fase que a pessoa está. Só que eu posso ter uma combinação dessas fases, de eu comecei a resolver um problema, eu desativei o sistema simpático, eu achei que eu resolvi o problema do leão, mas o leão estava escondido. Resolvi um problema de trabalho, mas tinha um problema do meu trabalho escondido. Ou eu resolvi aquele leão, aí eu olho para trás, tem outros leões. Não era só aquele, tem outros problemas. Aí eu fico num conflito em balanço. Por isso, entender as reações do sistema autônomo tem grande importância na origem. Aí a gente precisa ficar voltando para saber quando que essa dor apareceu, quando que essa inflamação apareceu, para que naquele contexto a gente encontre mais ou menos, nunca vai ser exato, mais ou menos a causa daquela dor, daquela inflamação. O que foi que você começou a resolver? Como que fica mais fácil da gente entender essas causas? Quando eu começo a entender das funções do corpo humano. Eu não vou ter um problema de digestão quando eu não estou lidando com digestão. É função do estômago fazer digestão, não é função do joelho fazer digestão. Eu só tenho problema de joelho quando eu tenho problema de potência, de mover, de ação. Eu precisei fazer alguma coisa e não consegui. Eu precisei me submeter a alguma coisa e não consegui. Não é um assunto que foi mal digerido. Isso é quando eu estou com gastrite. Isso eu estou com problema de passar por processos na minha vida que eu não estou conseguindo passar, não estou conseguindo digerir. Aí a gente vai entendendo melhor as funções do corpo. Então, você sabe a função do joelho, você sabe a função da coluna, sabe a função do ombro, fica mais fácil de você entender. E saber quando que aparece uma inflamação, saber que a inflamação só está corrigindo, eu não estou no auge do problema, eu vou entendendo melhor os meus exercícios. Então, por isso que quando eu estou com uma inflamação, eu entrei, acabei de acontecer a inflamação, o que aconteceu comigo no passado. Eu fui pegar bebê, travou, rompeu o disco. Rompeu o disco, naquele momento eu ainda consegui fazer algumas coisas por sobrevivência que estavam ali no meu contexto de trabalho. À medida que eu fui parando, eu fui deitando, eu sentei no carro, já estava acontecendo o processo de inflamação. O processo de proliferação das células, o processo da dor foi aumentando, 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 para que fizesse a reconstrução do tecido. Mas o problema mesmo já tinha acontecido. Só estava no processo de reconstrução do tecido. Entender que a inflamação faz essa regeneração vai me dar escolhas para que exercício colocar, em que momento colocar, por quanto tempo eu vou fazer aquele tipo de exercício, por quanto tempo eu vou imobilizar. Por isso que profissional de educação física não trabalha com reabilitação. A gente não estuda as fases da inflamação, da cicatrização, quanto tempo tem que ficar imobilizado. Quem perdeu mobilidade, e aí quando eu travei, eu fui para a fisioterapia, não cuidei de mim sozinha. Fui também para a psicóloga, que precisava tratar e identificar, não sei qual é a melhor palavra, Teodora, se puder me ajudar, mas eu precisava fazer esse ajuste aí dessa causa, desse sistema autônomo que me fez tirar o fluxo sanguíneo lá da coluna e aparecer o rompimento do disco da coluna. Gente, dúvidas sobre articulações? Vamos para os exercícios corretivos? Alguém tem dúvida? Função, quem que vai cuidar de quem, a articulação que vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela. Inflamação. Luana, relaxante muscular atrapalha no processo inflamatório? O relaxante muscular que não tenha anti-inflamatório, não. Anti-inflamatório. Que eu saiba, relaxante muscular que tem, desses conhecidos que tem anti-inflamatório, é o Tandrilax.
O Dorflex não tem. O relaxante muscular pode te atrapalhar no processo de dor muscular para regeneração muscular. Porque quando você tira a dor, ela está fazendo processo de puxar fluxo sanguíneo, de trazer os nutrientes para aquela região, por isso está doendo. O ácido lático que está naquela região está sendo removido. Quando você toma o relaxante muscular, você acelera da mesma forma esse processo, só que com agentes externos, que você tomou um negocinho, que esses agentes externos vão fazer aquele processo acelerar lá no ácido lático onde você está com dor. Então, ele vai te atrapalhar no processo de recuperação que o seu corpo faria para te deixar mais forte. Aí, toda vez que você toma o relaxante muscular, não é o seu corpo que está fazendo isso por você, mas o relaxante muscular. Por isso, eu sugiro que os estímulos de dor sejam um pouco mais controlados por nós. Como é isso? A quantidade de tarefa doméstica que eu vou fazer de uma vez só, a quantidade de trabalho que eu vou fazer de uma vez só, a quantidade de exercício que eu vou fazer para ficar forte, para que eu faça numa quantidade que o meu corpo tenha condição de se recuperar sozinho. E se recuperar sozinho, gente, não é sozinho de tudo, é sozinho de coisas artificiais. Mas você pode ter ajuda de um banho relaxante, você pode ter ajuda de uma massagem de o companheiro ou a companheira, você pode ter ajuda de uma liberação miofascial, você pode ter ajuda de um gelo, de um chá, tá? É só de ajuda externa, Laura. O processo inflamatório do músculo é diferente da inflamação que você colocou na apresentação. O processo inflamatório do músculo é diferente da inflamação. Tá, vê se eu entendi bem a sua pergunta. Eu até esqueci de falar isso, né? Foi bom você ter perguntado. Existem inflamações no corpo que são mais prejudiciais para a nossa vida do que um processo inflamatório muscular. Quando eu estou trabalhando hipertrofia, eu vou fazer com que esse músculo saia dessa posição para essa posição, naturalmente, sem eu ter que forçar. Aqui eu estou com mais contração muscular. Para que eu tenha esse volume sem ter tanta contração muscular, eu vou ter que ter muito exercício com uma carga elevada para ter quebra da miofibrila. Quando eu faço essa quebra da miofibrila, vem o processo inflamatório, é um processo inflamatório de correção, porque quebrou a miofibrila, e ele vai começando a regenerar, ele vai começando a criar mais miofibrilas para dar esse volume. Além de ter um volume irreal, que acontece muitas vezes assim que eu faço um exercício físico, eu vou ter esse acúmulo de líquido para fazer essa regeneração depois, e aí eu tenho inchaço muscular, fica inchadinho naquele momento. Aí toda vez que você vai fazendo mais, ele vai continuando esse inchaço, mas depois vai ganhando tamanho muscular mesmo. Então, essa regeneração, esse processo inflamatório muscular, é o que vai te dar músculo. Você não tem como ter hipertrofia sem inflamação, ok? Primeiro ponto. Só que tem doenças no nosso corpo que elas causam grandes inflamações, que levam risco à vida, porque vai mobilizar muitas células brancas para poder fazer esse combate dessa inflamação no corpo. Aí você pode ter outros processos no corpo que vai gerar risco à vida. É quando você tem que tomar corticoides injetáveis, ou tomar corticoide em algum remédio, ou você tem corticoides injetáveis em alguns locais, que é aquela injeção que você toma na farmácia, corticoide intramuscular, para poder aliviar a sua dor. Ou quando você vai no centro cirúrgico e eles injetam corticoide lá no seu disco, quando você está com compressão de nervo, que não melhora com nada, não melhora com fisioterapia, não melhora com remédio, não melhora com nada, vai lá e injeta um corticoide, um anti-inflamatório naquele disco. Esse corticoide, esse anti-inflamatório, ele vai fazer com que cesse aquele processo inflamatório. Só que o que estava causando aquele processo inflamatório? Se você não corrigir o que estava causando, ele vai voltar. Ele te deu, aquele remédio, ele te deu um alívio para você voltar às atividades do dia a dia e entender o que estava causando e corrigir o que estava causando.
Então, tem doenças que causam inflamação no corpo. A obesidade, por exemplo, ela causa muitos processos inflamatórios no corpo. A dislipidemia causa muitos processos inflamatórios. A inflamação muscular e articular, ela vai corrigir alguma coisa mais local ali. Tem que ver qual é o tamanho dessa inflamação. Vou tentar dar um exemplo prático para vocês entenderem. A minha tia teve um câncer de mama muito severo, teve que fazer uma cirurgia que nunca fechou. Ficou um buraco, nunca fechou. E foi causando um processo inflamatório ali para poder tentar fechar. Ele vai mandando célula para tentar fechar. Primeiro, ele foi mandando célula para tentar expulsar a prótese, que ela nunca aceitou bem a prótese. E o corpo vai mandando inflamação. Enquanto ele acha que tem um agente nocivo, ele vai mandando inflamação. E foi causando inflamação até no osso aqui, o externo da caixa torácica. Tinha inflamação até aqui. Essa é uma inflamação que precisa ser combatida, até porque ela tem problema de pulmão. Porque senão a inflamação vai se comunicar com o pulmão. Eles vão ter que dar anti-inflamatório para ela, para combater minimamente. Agora tem que entender o que estava causando. Foi a prótese? Vamos tirar a prótese. Tiraram a prótese, trocaram a prótese. Continuou com o problema. No fritar dos ovos, eles não conseguiram resolver o problema dela porque nunca fechou o buraco. Parece que a inflamação foi minimamente controlada, já não estava mais na caixa torácica, mas eles não entenderam a causa. E tentaram fechar, trocar o fio, trocar a prótese e colocar expansor, mas o buraco mesmo nunca fechou. Depois eu tenho até que conversar com ela para ver se existe inflamação. Se existe buraco, dificilmente não vai existir inflamação, porque o corpo vai tentar fechar. Laura, responde a sua pergunta.